Irmãos, essa palavra que o Senhor tem colocado no meu coração, ela tem queimado já faz um mês. Tenho dado comentei, acho que no louvor passado, na igreja de São Paulo, mas o Senhor quis agora, confirmou no meu coração esta mensagem, que está lá em João, capítulo de número 11, versículos de número 1 até o versículo de número 16, eu quero ler com você, e depois alguns versículos eu vou estar citando. A palavra do Senhor em João, capítulo de número 11, versículo de número 1 até o versículo de número 16. Sem dúvida, um dos principais milagres que Jesus executou. Nessa quinta-feira, só entrando num resumo, antes de entrar na palavra, temos também a nossa Bíblia. Quem trazer mais visitantes, lembrando que vai estar ganhando a nossa Bíblia. E também na quinta-feira, meus irmãos, nós estamos discutindo alguns milagres de Jesus. Nós falamos sobre João capítulo de número 2, foi uma bênção. Meus irmãos, saiu tanta coisa, né, meu pastor? Montei a palavra aqui, né? Mentira, não é não, brincadeira. Uma parte com certeza vou usar, isso é fato, né? Não tem como a gente não usar algumas coisinhas que a gente falou na quinta-feira. Rapaz, saiu tanta coisa boa. Então você que não veio, aproveite aí, esteja com a gente nessa quinta-feira. Oi? Oi, Rafa? Não, a foco amém é outra coisa. Terça-feira, meus irmãos, estava aqui, né, pastorzão? Se você quiser entra aí no Jesus Virá aí, você que está aí, você vai ver que obrigado, Rafa. Primeiro reino, Jesus Virá já faz tempo, rapaz. No primeiro reino aí, irmão, eu tava ali, eu consegui montar a palavra, né? E aí eu comecei assim, falando de herói, né? Falando sobre alguns heróis da Bíblia. Aí eu comentei falando sobre o Aquaman. Certeza que alguém que estava em casa falou assim, deixa eu esquentar arroz. Aquaman, opa, quê? Vamos voltar aí. Essa eu não escutei não. Se você quiser escutar a palavra na íntegra, né, Rafa? É assim que fala? Entra lá então nessa terça-feira, que dia que foi? 27 foi aniversário. 25. Dia 25 então. Põe mais retorno pra mim, Chico, por favor. Dia 25 então, você que escutou, escuta lá o que o Senhor tem com você com o Aquaman. Aí você vai entrar lá e descobrir o que é isso daí. Amém, irmãos? Vamos então entrar na palavra do Senhor. Havia um homem chamado Lázaro. Ele era de Betânia, do povoado de Maria e de sua irmã Marta. E aconteceu que Lázaro ficou doente. Maria, sua irmã, era a mesma que derramava perfume sobre o Senhor, que lhe enxugava os pés com seus cabelos. Então as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus: Senhor, aquele a quem amas está doente. Versículo de número 4. Ao ouvir isso, Jesus disse: essa doença não acabará em morte, é para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado em meio dela. Versículo de número 5. Jesus amava Marta, a irmã de Lázaro. No entanto, quando ouviu falar que Lázaro estava doente, ficou mais 2 dias aonde estava. Depois disse aos seus discípulos: vamos voltar para a Judéia. Esses disseram: mestre, há poucos os judeus tentaram apedrejar-te, e assim mesmo vais voltar para lá? E Jesus respondeu: o dia não tem 12 horas? Quem anda de dia não tropeça, pois quem vê a luz desse mundo, quando anda à noite tropeça, pois nela não há luz. Versículo de número 11. Depois de dizer isso, prosseguiu dizendo-lhes: nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou até lá acordá-lo. Seus discípulos responderam: Senhor, se ele dorme, vai melhorar. Isso mesmo, se ele dorme, vai melhorar. Jesus tinha falado da sua morte, mas os seus discípulos pensaram que ele estava simplesmente do sono, ele estava apenas dormindo. Versículo número 14. Então lhe disse claramente: Lázaro morreu. Lázaro morreu. E para o bem de vocês, estou contente por não estar lá, para que vocês creiam. Mas vamos até ele, disse. Então Tomé, chamado Dídimo,
disse aos seus outros discípulos: vamos também e morramos com ele. Até aqui eu não quero entrar, daqui a pouco eu vou estar falando algumas partes. Meus irmãos, o texto mostra que Lázaro, um dos amigos de Jesus, amigo só é próximo àquele que sabe aquilo que está sofrendo. E Jesus conhece o nosso sofrimento dia após dia, noite após noite. O interessante, meus irmãos, que apenas quem vive milagres sabe andar em milagres. Quem não espera milagres não tem uma vida de milagres. Apenas a pessoa que está caminhando com Jesus consegue enxergar a luz e não tropeça de noite. A palavra é clara. Se nós olharmos, meus irmãos, algumas coisas, algumas chaves que eu preparei para isso, que o Senhor vai estar derramando hoje através da minha vida a vocês e vice-versa. O Senhor tem falado sobre esse texto várias vezes em meu coração e dizendo: ei, é momento de nós olharmos e acreditarmos que o amanhã ainda é de Deus, não é nosso. O amanhã pertence a Ele, mesmo quando tudo diz que não. Mesmo quando a enfermidade chega, mesmo quando a doença terminal chega, não é, Thomas? Mesmo quando a ciência fala que é impossível voltar à vida, nenhum momento podemos perder a fé. Se perdemos a fé, não cremos no amanhã, não cremos em milagres, não cremos que Deus vai fazer todas as coisas. A primeira chave para já entrarmos nesse caminho de milagres que nós vamos traçar de hoje para sempre, começa que só é possível acreditar em milagres aqueles que confiam em Deus. A palavra fala que mesmo desesperado e Lázaro já quase morto, Marta resolveram ir atrás de Jesus. O interessante é que Jesus estava fazendo alguns milagres, e aquilo, as conversas voltavam até eles, falavam: Jesus está fazendo milagre tal, Jesus está, voltando o cego a enxergar, o coxo a andar, Lázaro adoece. Será que Jesus não sabe que Lázaro está quase morrendo? E Marta saiu. Marta saiu. Muitas das vezes, meus irmãos, para encontrarmos o nosso milagre, precisamos sair do nosso conforto. Enquanto está tudo bem, enquanto nós achamos que temos o controle, queremos ficar dentro do nosso cobertor, apenas com os olhos para fora. Não está tudo bem, não preciso passar um frio, não está tudo bem. Enquanto você não recorrer a Deus e ir atrás dele, nada mudará, nada acontecerá, nada. Marta saiu, Marta conhecia a Jesus, Marta sabia quem era Jesus, sabia, apenas Ele conseguiria resolver este problema, apenas Ele, mais ninguém. Talvez ela estava ainda acreditada que os médicos poderiam mudar a direção, mas não. Talvez os médicos chegaram para ele e falaram assim: ó, não tem mais o que fazer, ele vai morrer. E ela sai, determinada ela sai, e determinada nós precisamos sair do nosso conforto. Existe uma areia, chama areia movediça, nem está aqui, o Senhor colocou no meu coração e é verdade. Parece que quanto mais nós tentamos correr com as nossas próprias pernas, mais afundamos. Quanto mais nós tentamos caminhar, mais afundamos.
apenas com a ajuda de Jesus, apenas com a ajuda do Mestre, ou a ajuda de alguém que Deus envia, nós vamos sair da areia movediça. Com as nossas pernas nós nunca vamos caminhar, nós só afundamos. Talvez Maria sabia disso, Marta sabia disso, Maria também. Para nós sairmos desse lugar aonde estamos, Jesus tem que ser a nossa salvação. E aí, meus irmãos, a segunda chave, apesar da circunstância que tudo está dizendo ao contrário, continuaremos confiando no Senhor. A palavra fala que ela saiu 1, 2, 3 dias e Jesus ficou lá e não saiu. Acho que eu comentei isso, se eu não me engano, acho que no último louvor, Jesus permanece lá. Marta e Maria esperavam Jesus. Marta e Maria esperavam Jesus e Jesus não apareceu. 1 hora, 2 horas, 3 horas, 6 horas, um dia. Imagina o desespero de Marta. Imagina a dor de Marta e Maria. Talvez ela olhava lá fora, olhava para o outro lado, entrava, saía e olhava de novo, voltava, saía, esperando Jesus chegar, esperando o Mestre vir salvar e curar, mas ele não apareceu. E a resposta vem: Lázaro morreu. Lázaro morreu. A esperança se foi. A esperança se foi. A fé se foi em alguns momentos. Talvez ela, olhando para o corpo do irmão, olhava e perguntava: onde está Jesus nesse momento? Jesus prometeu que viria e não veio, mas ainda Deus não tinha decretado o fim. Deus ainda não decretou o seu fim. Apesar das circunstâncias dizerem: não, é o seu momento, você acabou, você se foi, não, é o seu momento, já era, te jogaram no lixo. Jesus está a caminho. Jesus está a caminho. Jesus está a caminho. E quando Jesus chega, a palavra fala que Jesus chega, elas vão receber a Jesus. Fala: Jesus, não tem mais o que fazer, ele morreu. Já há 4 dias ele morreu. Nós já enterramos, não tem mais o que fazer. Está lá dentro, não tem mais o que fazer, não sei por que você veio. O texto fala que eles não sabiam o que o Senhor iria fazer. O texto fala assim que tudo isso que está acontecendo é para a glória de Deus. E aí você fala assim: pastor, eu tenho passado por situações que muitas das vezes eu acho que é o meu fim, mas não é, porque o Senhor está com você. O inimigo tem tentado, tem causado, tem tentado o seu fim, mas a palavra do Senhor fala que ele vem por um caminho, mas por 7 caminhos eles fugirão em nome de Jesus. O diabo teme o nome de Jesus. O diabo teme o nome de Cristo, porque ele sabe que somente ele pode resolver todas as coisas.
O texto fala que enquanto Jesus estava ali, várias outras pessoas também estavam, e ali questionaram a Jesus. Esse não é aquele que faz milagres? Quero ver ele resolver essa. Rapaz está morto já faz 4 dias, é impossível. Nenhum homem pode fazer isso. Nenhum homem vai conseguir fazer isso. Esses milagres de meia boca que ele acaba fazendo, não vai para frente. Mas eles não conheciam ao Mestre, não conheciam quem era Jesus verdadeiramente e aquilo que ele pode fazer. Jesus chegou. Jesus chegou. A terceira chave, meus irmãos: Deus muda o tempo por sua causa. Eu não sei o que você está passando, eu sei o que fala a palavra do Senhor. Eu quero que você abra aí, que você vai entender aonde eu quero chegar. Josué, capítulo de número 10, versículo de número 12 e versículo de número 13. Tá rápido, hein, Agatha? A palavra diz assim, agora eu vou ler na King James: no dia em que o Senhor entregou os amorreus aos filhos de Israel, Jesus clamou Yahvé diante de todo o povo de Israel, e o sol detém-se em Gideon, e a tua, ó lua, silenciará sobre o vale de Aijolon. Versículo de número 13, preste atenção: e o sol, repita, e o sol parou. É impossível? É impossível? Não. Repita de novo: e o sol parou, e a lua ficou imóvel. O que é impossível para você? Se o Deus dos céus pode parar o tempo por sua causa, o que é o milagre que vai acontecer se o Senhor faz parar o sol, faz parar o tempo por sua causa? Eles precisavam guerrear, eles precisavam vencer, e o Senhor estava com eles. Em nenhum momento eles pensaram: não, vamos parar, não, vamos avançar, porque o sol parou, porque o Senhor está conosco. Se o Senhor é por nós, quem será contra nós? Quem será contra nós? Ninguém. Ninguém será contra nós, meus irmãos. E aí, meus irmãos, nós pensamos: se Deus pode parar o sol, se Deus pode manter a terra imóvel, toda a população estava onde Lázaro estava, e Jesus fala: removam a pedra. Removam a pedra. E aí vem vários questionamentos. Jesus, Lázaro já fede, Lázaro já está em decomposição, o que você está fazendo? Não adianta. Quem é você perante os nossos profetas, os nossos talvez evangelistas, sei lá o que tem lá mais? Quem é você perante eles para determinar sobre a vida? Quem é você perante o Deus de Israel que fez abrir o mar? Eu sou o Filho de Deus, que tira o pecado do mundo. Eu posso todas as coisas. Removam a pedra. Removam a pedra. Sabe, meus irmãos, muitas das vezes remover a pedra dói. Remover a pedra gera questionamentos. Remover a pedra, não acreditamos que o milagre vai vir, mas nós precisamos começar, nós precisamos acreditar. Se você tiver fé, o milagre vai acontecer. Não volte atrás, comece. Da mesma forma que nós olhamos o texto falava que Marta foi até ele, e nós precisamos remover aquilo que não é de Deus das nossas vidas. É necessário remover a pedra.
Para ver o milagre, precisamos remover a pedra. Precisamos retirar tudo aquilo que nos atrapalha para alcançar o nosso milagre, apenas se nós acreditarmos e tivermos fé. Marta e Maria sabiam com quem estava falando. Mandaram remover a pedra porque sabia que apenas Jesus poderia fazer. Remove. Se Ele está falando, eu confio. Se Jesus está falando, eu faço. Se Ele está declarando, eu declaro. Se Ele está falando, eu vou em frente. Se Ele está falando, eu prossigo. Se Ele está falando, eu acredito. Apenas se o Senhor falar, eu prossigo, eu avanço, não fico para trás. Removeram a pedra. Todos que estavam em volta sentiram um cheiro de podre. Todos que estavam lá fora sentiram o cheiro de podre. Muitos daqueles que estavam ali olharam para ele e falaram assim: não vai ser possível, não podemos acreditar nisso. Não, podemos sim. E Jesus fala no texto de João 11, capítulo de número 11, versículo de número 41, então tiraram a pedra e Jesus olhou para cima e disse: Pai, eu te agradeço porque me ouvistes. Eu sei que sempre me ouve, mas disse isso por causa que o povo estava ali crendo. E depois disse isso e bradou em alta voz: Lázaro, venha para fora. A ordem que Jesus deu alterou todo o princípio, toda a medicina, todo o inferno. Uma declaração de Jesus parou toda necropatia podre, começou a voltar, tudo começa a voltar, músculo voltar ao normal, face começa a voltar à vida, pela palavra do Senhor, tudo volta ao normal. Lázaro estava morto, mas o Senhor declara: volta à vida. Não é o seu fim, não é o seu final, mas é o recomeço da sua história. É o recomeço que Deus está preparando para você. Milagres só ocorrem enquanto nós olhamos e crermos que Deus vai fazendo e Ele está fazendo. Quarta chave. A chave: apenas quem é dono da morte pode determinar que todo ser vivente viva ou morra. Jesus foi crucificado. Mesmo os fariseus olhando milagres, viúva de Naim, Lázaro, outros milagres, nós precisamos apagar esse Jesus. Não, ele não pode ficar vivo, ele precisa morrer. Ele precisa morrer, senão como nós vamos explicar o que está acontecendo? Como nós vamos destruir isso? Não, algo precisa acontecer com esse Jesus. Tentaram crucificar e Ele se entregou por nós. Da mesma forma que o homem viu a Jesus a ressuscitar Lázaro, eu quero ver Ele ressuscitar agora. Quem vai ressuscitar esse Jesus? E Jesus morreu. E ao terceiro dia, foram até o túmulo dele e olharam a pedra. Não é o homem que tira a pedra, não é alguém que tira a pedra, mas foi Deus que tirou a pedra. Aquilo que estava te impedindo de ver a face de Jesus, de ver a glória do Senhor, foi removido. Aquilo que te impede de enxergar o milagre, o amanhã, em nome de Jesus, foi removido, porque Jesus ressuscitou. Jesus ressuscitou.
E aí, meus irmãos, quando nós olhamos isso, apenas ele, o diabo, ficou enfurecido, porque ele tem a chave dos reinos dos mortos, ele tem a chave do reino dos céus, tudo é por ele, tudo vem dele, tudo é dele, nada é seu, nada é do diabo. Quem determina o seu milagre é Jesus. Eu fico pensando, meus irmãos, tudo aquilo que o mestre tem para você, as promessas que Deus tem para você, e às vezes você fala assim: não, pastor, eu estou vivendo o impossível na minha casa, estou vivendo o impossível porque eu não tenho de onde tirar aí 300, 400 reais para pagar uma conta de luz. O Senhor tem como te dar, do nada, aparece um pix de alguém dentro da sua conta e fala: Jesus, não estou nem esperando. Ah não, irmão, isso aí é um salário que eu te esqueci, daqui a um ano eu estou pagando você agora. Deus tem saída para você. Não é momento mais você olhar para o lado, não é momento mais você desacreditar que vai acontecer. Já aconteceu, e o Senhor está preparando para você. Quando você olhar, você vai olhar para o céu, glória a Deus, porque o Senhor é com você. O que eu estou dizendo? Que o seu milagre já aconteceu no céu, apenas o tempo determinará. Você está caminhando, você precisa fazer como Marta. Enquanto você estiver parado, seu milagre vai demorar para acontecer, anos. Mas se você começar a caminhar em direção do Mestre: Senhor, eu sei que o tempo é do Senhor, mas eu vou até o Senhor, eu estou me prostrando, eu estou renovando as minhas vidas, eu vou em direção ao Senhor. Eu sei que o Senhor pode fazer todas as coisas, eu sei que se o Senhor mandar remover a pedra, eu vou remover, porque os meus olhos estão em Ti, eu confio em Ti, Senhor. Apenas o Senhor é a minha saída, apenas o Senhor é o nosso libertador, apenas Ele. O Senhor fala que em breve Ele virá. Em breve Ele virá. E o Senhor está voltando, igreja. Aquele que realiza milagres, aquele que está escrito na história, aquele que fala que Ele vem, Ele preparou todo o terreno, Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, Ele vem. E apenas os que estão preparados subirão, que estão salvos. Não é momento mais de você ter dúvida, não é momento mais de você desacreditar. Não, se você acredita, não, eu acredito no milagre, mas eu não quero ir com Jesus. Não, você precisa se entregar de corpo e alma. Apenas quem tem o dono é Jesus. Sabe, meus irmãos, muitas das vezes, muitas coisas não acontecem na sua vida porque você para de acreditar em Jesus. Você esquece que Jesus existe. Esquece, para de orar, para de clamar a Cristo, para de acreditar que o amanhã é possível. Mas o Senhor quer renovar isso com você nessa noite. A história de Lázaro, se nós olharmos a Bíblia, é a única que fala quem é o milagre. Lázaro tem nome, tem endereço, aonde estava, aonde vivia. E você também tem endereço e nome. E o Senhor te conhece, o Senhor sabe quem você é, sabe que você sofre, sabe que você passa, sabe que você de dia e noite chora e ninguém está vendo. Não, Deus está vendo. Jesus está vendo, está vindo ao seu socorro. Não adianta mais você tentar pensar em outras coisas, apenas confie naquele que pode fazer todas as coisas, Jesus. Sabe, existe uma canção, eu cantei ela o mês inteiro. Ela fala que a luz do sol se apagou, a esperança se esvaiu, a morte chegou, mas o Senhor veio,
porque ao terceiro dia Ele ressuscitou. Tudo é dele, nada é nosso. Obrigado, Rafa. E Ele fala para você: vem. Ele fala: vem. Sabe por quê? Vai lá, pastor. Maranata, ora vem. Quem? Diga com força. Aquele que vai te livrar de todo mal, aquele que vai te libertar dos cativos e dos oprimidos. Diga mais uma vez: Maranata, ora vem. Quem? Diga mais forte, com convicção, para o inferno entender quem é o dono deste mundo. Diga: Maranata, ora vem. Nós vamos cantar mais uma vez, com toda a força. Você vai dizer que o inferno vai tremer. Maranata, ora vem. Aleluia. Jesus. Mais uma vez, bem forte, vai, grite. Apenas aquele que venceu a morte pode falar isso e declarar nessa noite: Maranata, ora vem. Jesus, o que é? Ele venceu a morte. Ele venceu a morte, ressuscitou. Ele venceu a morte, ressuscitou em glória. Ele vem, te esperamos. Vamos desde o começo, vamos desde o começo. Se você acreditar nisso, se você focar o seu coração em Jesus, o impossível vai acontecer. Vamos lá, Rafa, por favor, puxa aí. A luz do sol se apagou, o amor se entregou naquela cruz. A morte não pôde entender como ele pôde vencer aquela cruz. Mas ao terceiro dia o amor se levantou, a morte ressurgiu para sempre. Estamos reunidos, levantamos nossas mãos, cantamos aleluia. Mas ao terceiro dia o amor se levantou, a morte ressurgiu para sempre. Estamos reunidos, levantamos nossas mãos, cantamos aleluia. Oh, ele venceu a morte, ressuscitou em glória. Ele vem, te esperamos. Ele venceu a morte, ressuscitou em glória. Ele vem, te esperamos. Ele venceu a morte, ressuscitou em glória. Ele vem, te esperamos. Maranata. Vem, Senhor Jesus, vem. Ora vem,
Jesus. Senhor Jesus, vem nessa noite, ó Pai, feche seus olhos, eu quero orar por você. Feche seus olhos, por favor, eu quero orar por você. Pai, o Senhor nos conhece. O Senhor sabe o que nós temos enfrentado. O Senhor sabe o nosso coração. O Senhor sabe, ó Pai, o que nós precisamos, Senhor Jesus, de dia, de noite, quando nós choramos, quando nós estamos sozinhos, quando nós estamos ali, ó Pai, no nosso casulo. O Senhor nos conhece, ó Pai. Por isso, ó Pai, nessa noite, ó Pai, nos tira tudo aquilo que impede, ó Pai, a nossa adoração, de olharmos para Ti, que nós possamos, ó Pai, confiar no Senhor, aquele que fez o sol parar, aquele que fez o tempo retroceder, por causa do Senhor, que o nome é do Senhor, porque a vitória vem de Ti, Senhor. Aquele que fala, Lázaro vem para fora, aonde totalmente a morte foi vencida, porque somente pode falar aquele quem é dono da vida, aquele que pode determinar o nosso futuro, é Jesus. Por isso, Pai, vem nessa noite, Senhor, renovar os nossos corações. Vem, Senhor Jesus, vem. Por isso, ó Pai, venha o quanto antes, Senhor. Nós ansiamos pela Tua volta. Nós queremos que o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais. Vem, Senhor, vem, Senhor, vem, Senhor, Maranatá. Ora vem Jesus. Ressuscitou em cante isso, glória. Ele vem, te esperamos. Ele venceu a morte, ressuscitou em glória. Ele vem, te esperamos. Ele venceu a morte, ressuscitou em glória. Ele vem, te esperamos. Aplauda o Senhor nessa noite, se você crê nisso. Aleluia. Amém. Irmãos, já